Você já teve uma boa ideia e pouco tempo depois alguém com menos recurso que você colocou essa ideia para frente antes mesmo de você pensar em tirar do papel? Pois é, talvez o problema não tenha sido a sua ideia, mas a falta de uma boa conexão. Olá, eu sou Dalu Mello e esse é o nosso videocast Hub em Movimento, uma iniciativa do Hub Sebrae de Inovação e da Agência Digital de Sebrae Paraíba, um espaço vivo que promete trazer e movimentar a economia aqui da Paraíba. E hoje a gente vai começar a nossa temporada com uma pergunta muito provocativa. Por que boas ideias muitas vezes não vão para frente? E para conversar sobre isso, temos aqui dois convidados muito especiais que entendem como ninguém desse assunto e vão explicar por que muitas vezes um bate-papo é diferente de uma conversa que se transforma em negócio. Estou aqui hoje com Cláudio Soares, gerente do Hub Sebrae de Inovação, Daniele Raposo, que é especialista em inovação e em negócios escaláveis do Sebrae Paraíba. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Que bom estar aqui com você nesse espaço maravilhoso que nós entregamos à sociedade agora há pouco. E eu já adianto para você que você pode ficar em casa, que aqui é a nossa casa, é a casa do empresário, do empreendedor paraibano. Maravilha, bem-vinda, Daniele. Obrigada. Nesse clima de inspiração, né, uma conversa boa, uma conversa leve sobre inovação, que tende a ser uma conversa muito, né, descontraída. Então, que a gente tenha um bom momento de conversa. Vamos juntos, eu acho que a gente pode começar, Cláudio, falando sobre algo que é muito peculiar, assim. Acho que a maioria das ideias, elas não deixam de ir para frente por falta de criatividade. Né? O que mais tem no empreendedor brasileiro é criatividade para tocar um negócio. Mas vamos sair um pouco dessa teoria. Na prática, você que está acostumado a ver negócios aqui no Hub de Inovação o tempo inteiro, fora dele também, em eventos, em projetos do Sebrae, tem algum case que fez você entender que bastou não só uma boa ideia, mas a pessoa certa, no lugar certo, para que essa ideia se pivotasse, se transformasse num grande negócio? A gente tem diversas histórias, né? Se fosse para contar aqui, a gente ia passar a noite inteira aqui falando sobre isso. E nem né? precisa citar nomes, viu? Nem precisa, né? Mas o que eu diferencio sempre nesse processo, assim, pela experiência que a gente tem, é que as ideias, elas são importantes, né? A gente ter ideias e muitas das vezes pensar nessa ideia como uma oportunidade de negócio. Mas o importante, além da ideia, Dalu, é você pensar no planejamento dessa ideia, né? E também diferenciar o que é uma ideia e o que é uma inovação. São coisas distintas, que elas se complementam, né? Mas a importância disso é você entender que uma ideia ela é boa, ela é positiva, mas eu preciso entender também como é que eu vou chegar nessa minha ideia num modelo de negócio, por exemplo. E modelo de negócio, muitas das vezes, precisa entender que eu preciso ser um diferencial no mercado, ter um diferencial naquilo que eu quero oferecer, entender que para eu ter um diferencial, eu preciso entender o ecossistema onde eu estou instalado. E muitas das vezes, essa inovação, às vezes, não é só empresas de inovação, mas empresas tradicionais fazem isso. Você conversando agora sobre isso, eu me lembrei de um caso bem específico, em uma comunidade aqui, bem distante aqui da nossa cidade, mas numa comunidade quilombola, que muitas das vezes essa ideia ela não vem por uma oportunidade, ela vem pela necessidade. Isso é interessante também. Muitas vezes a gente empreende pela oportunidade ou pela necessidade. Acho que o empreendedor brasileiro tem muito isso no DNA, né? A maioria vem pela necessidade, Exato. mas também alguns enxergam oportunidades, né? E às vezes essa necessidade, ela está ali em torno do que a gente já faz, né? E aí, trazendo aqui uma reflexão sobre essa pergunta, estou lembrando de uma comunidade quilombola, onde mulheres negras resolvem colocar um negócio por uma necessidade. Mas antes de colocar esse produto, esse negócio no mercado, elas tiveram que passar por algumas oportunidades. E essas oportunidades, muitas das vezes, vêm da conexão, do planejamento, né, da rede onde eu estou atuando. E o que chama atenção é que a necessidade, ela vem também, muitas das vezes, de um diferencial. No caso dessas mulheres específicas, elas têm, na realidade, um contexto de uma agricultura familiar que tem vários elementos extremamente importantes para a região. E dali elas têm uma ideia de dizer, olha, eu vou montar uma padaria de impacto social,
onde só vai trabalhar mulheres. E essas mulheres, elas vão, de alguma forma, transformar a vida delas e das pessoas que estão em torno. E isso acontece, Dalu, às vezes, como eu coloquei, pela necessidade, mas também pela persistência. A persistência, ela é uma característica empreendedora. E essa característica empreendedora, ela começa a transformar primeiro a pessoa e depois transformar as pessoas que estão em torno, né, do negócio que ela pretende criar. E o caso delas é bem interessante porque hoje elas têm uma padaria numa zona rural, onde elas se conectam com todo o ecossistema do turismo do nosso litoral sul. Elas atendem turistas que vêm do Brasil inteiro, agências de viagem, receptivos, levam esse grupo para lá. Elas conseguiram, através de conexões, através de ações, participando em eventos, em programas para captar recursos e diversas outras iniciativas, a restaurantes e hotelaria que existe lá. E hoje, o interessante é que alguns dos hotéis, dos restaurantes que estão instalados lá no Litoral Sul, não via valor. Não via valor. E hoje é um produto que a gente consegue identificar que é um produto que tem um diferencial. Por quê? Porque produto que é produzido no campo, produto que tem um apelo social muito grande. E hoje, os principais restaurantes e pousadas do Litoral Sul conseguem colocar isso no seu dia a dia, no seu cardápio, e apresentar isso como um diferencial competitivo do estabelecimento. Então, a conexão, a perseverança, a persistência, o planejamento, a captação de recursos, tudo isso faz com que negócios, ou melhor, ideias se transformem em negócios e gerem resultado e impacto na região. Perfeito, Cláudio. Eu vi na tua fala muito das características de comportamento empreendedor, que é algo que eu também fiquei sabendo através do Sebrae, o programa do Empretec, que é inclusive uma das iniciativas que a gente pode falar mais à frente. Mas como essas ideias elas precisam ser desenvolvidas para que, de fato, né, ganhe corpo, ganhe vida no ambiente, no ecossistema que a gente vive e possa impactar. E aí você trouxe uma fala que eu achei muito interessante, que é a questão também de oportunidade de captação de recurso. E aí eu vou puxar essa fala para Dani. Porque, Dani, acho que muitas vezes a gente acha que deixa de empreender pela falta de recurso para começar um negócio, né? E, às vezes, nem sempre. Talvez, de repente, entender se a dinâmica daquele negócio é realmente viável. Se existe cliente para aquele negócio, para aquele projeto, aquele plano de negócio, para aquela empresa. Então, o que é que, de fato, impede uma ideia de sair do papel? O recurso é realmente um fator decisivo para isso? Normalmente, não. Olha. Então, o ponto de partida não é simplesmente a ideia, mas o contexto dela. Então, vem uns passozinhos antes, né? Quando a gente se encontra com uma vontade, um desejo de empreender, por exemplo, eu preciso me colocar numa situação de curiosidade, numa situação de descoberta, para ali eu encontrar um problema. Uma ideia, ela só faz sentido se ela resolve um problema, para aí eu tornar isso um negócio. Então, a jornada da ideia até se tornar um negócio, eu tenho alguns passos necessários a serem feitos. Então, não se começa pelo dinheiro. Se começa pela viabilidade, né, dessa ideia, dessa iniciativa de fazer algum negócio, de empreender em alguma área. Por exemplo, o desejo de abrir uma cafeteria. Então, eu pego 300 mil e vou simplesmente investir num ambiente, e aí eu não fiz um estudo mínimo necessário, né, de onde eu vou colocar, quem serão os meus clientes, sem ter feito um mínimo de conversa com os potenciais clientes. Então, muitos negócios surgem de 5 minutos de conversa com os potenciais clientes. Esse é o ponto inicial, o pontapé inicial. Precisou de dinheiro? Não. Precisou de boas conversas, boas conexões. Então, muitas vezes, observamos que os nossos empreendedores, na sua vontade, né, na sagacidade de ir mais rápido, negligenciam coisas simples, coisas básicas, elementares, que faz total sentido na evolução e na jornada dele, que não começa com dinheiro.
Comecem a escutar o cliente, né? Saber se aquela dor é realmente viável, ela é palpável. Mas trazendo agora, assim, para o plano do nosso território, né? A gente tá falando aqui de Paraíba. Quando a gente enxerga e fala sobre inovação, sobre a possibilidade de empreender, a gente está num movimento em João Pessoa, né, de muito crescimento, a cidade vem se desenvolvendo bastante, mas sempre parece que é um lugar de fala muito distante, né, que é algo muito custoso, algo para inovar tem que ser uma criação estratosférica, algo que mude a realidade. E muitas vezes inovar é apenas um olhar diferente para aquilo do cotidiano, né? Como é que essas pequenas empresas podem inserir a inovação dentro dos negócios no dia a dia? E aí eu vou estender a pergunta para os dois, porque eu acho que vocês podem falar porque vivenciam isso, né, também. Uhum. Primeiro, entender o que é inovação. A palavrinha assusta um pouco por desconhecer o que é. Algo tão próximo, algo tão próximo de nós. Então, inovar não é apenas tecnologia, né? O conceito de inovação começa muito antes disso, né? Então, quando a gente observa um pequeno negócio, vamos lá, para uma clínica médica, né? Então, chega o nosso empresário e diz assim, estou com muitas dificuldades de manter a agenda, né? Estou tendo muitos cancelamentos, por exemplo. Então, a gente começa a observar, na cabeça dele está faltando alguma iniciativa que eu possa fazer uma transformação inicial aqui. E já começa em algo mirabolante, né? Um super sistema, um aplicativo que comece a fazer os agendamentos para ele. Mas veja, quando a gente vai olhar para os processos básicos, ele tem alguns erros elementares na fase da jornada do atendimento do cliente dele. Desde a marcação da consulta até a finalização ali junto ao próprio médico. Então, muitas vezes, uma simples intervenção até ali na automatização de uma ferramenta de WhatsApp no agendamento, onde gera, de fato, ali para ele uma automatização onde vai aumentar a produtividade dele, básica. Uma ação simples de marketing, por exemplo, gerar conteúdo na área que ele atua. Então, são intervenções simples, mas que às vezes nem usa nada de tecnologia. Então, são nos processos, evitar desperdícios. E a gente começa a observar que são transformações simples, mas que causam um impacto direto. Isso é inovação. Inovar é simples, mas muitos conceitos sobre inovação remetem apenas a luzinha piscando, a bits e bytes, né? Então, as tecnologias propriamente ditas. Mas é muito mais básico e elementar. E a gente, às vezes, né, não tem o conhecimento, né, necessário de como acessar a inovação, de como ter nos processos diários, na rotina diária, dentro de um negócio, como se dá de forma mais acessível. Sim. E aí, Cláudia, você trouxe, né, o exemplo de uma padaria dentro de uma comunidade rural, mulheres ali que tinham recursos que eram um diferencial de mercado. Ali é um exemplo também de case de inovação? Porque é uma inovação humanizada, né? Isso. E o humano, ele é extremamente importante, né? Porque a empresa, ela funciona, mas ela não funciona nem tem resultado sem as pessoas. E voltando lá para o caso, né? Eu acho bem interessante porque essas mulheres, elas começaram a entender que o diferencial competitivo delas, além do produto que vem da agricultura familiar, todos os elementos que existem na região, foi contar a história delas. A história que faz com que as pessoas compreendam que muitas das vezes eu estou num cenário mais favorável e pessoas que estão numa comunidade, por exemplo, quilombola, que tem mais desafios, dificuldades, elas conseguem incrementar um produto, incrementar uma solução e a partir dali transformar pessoas. Então, é lindo, Dalu, quando a gente chega lá que ela começa a contar a história, o porquê nasceu, o que ela tem feito, como tem transformado a região, isso gera um impacto muito legal e a gente percebe que a inovação, ela não está só no produto, mas ela também está no processo, nas pessoas e naquele legado, naquele impacto que eu quero deixar numa região, por exemplo. Maravilha, Cláudia. Já estou curiosa para conhecer
Eu acredito muito, assim, que a gente tem realmente esse poder de impactar. O empreendedorismo, ele tem, né, esse poder de impactar. E o olhar inovador, ele parte, né, de uma sementinha ali, de perceber algo como uma forma diferente. Você trouxe muito pra gente, assim, essas possibilidades, né, de... elas foram em eventos, elas usaram das próprias histórias para fortalecer o seu produto, o seu negócio. E aí, quando a gente fala em evento, a gente remete logo à conexão, né? Essas conexões são importantes. É uma forma de inovação humana. É esse conectar uns com os outros. Como é que a gente faz, né? Quando a gente quer estabelecer um negócio, criar um negócio... Qual a importância dessas conexões, dessas pessoas, para a gente poder movimentar e não ficar ali caído em esquecimento? Porque a gente sabe que networking, sem a gente ter ali essa manutenção de movimento, é um cartão escondido no bolso e não vai para lugar nenhum, né? Isso. E o que é interessante é que as conexões, elas estão em diversos lugares e elas geram oportunidades. O importante é que quando eu vou participar de qualquer evento, de qualquer iniciativa, eu tenho que pensar o antes, o durante e o depois, né? E quando eu penso e faço esse planejamento, eu começo a entender que o ecossistema, ele é extremamente importante para desenvolver o meu negócio e, a partir daí, gerar oportunidades para mim e para as pessoas que estão ali em torno. As conexões, elas são rápidas, muitas das vezes elas não são viáveis, mas quando elas geram um planejamento, que gera um relacionamento, o relacionamento traz resultado. Porque o relacionamento, ele é contínuo. A gente tem que entender que, muitas das vezes, a gente vai para um evento fora, eu vou participar de um evento internacional, eu vou participar de um evento nacional, um grande evento, mas eu me preparei antes para ir para esse evento, né? E além de ir para um grande evento, além do evento, será que tem outras conexões que eu posso fazer nesses ambientes? Isso é bem importante, porque às vezes ir só no evento, ele é bom, traz conteúdo, traz informação, mas é importante a gente também pensar nessas conexões. E aqui, por exemplo, em João Pessoa, eu observo que tem diversas iniciativas que colaboram para esse desenvolvimento, né? Eu poderia dar aqui vários exemplos, né? A gente tem uma iniciativa que vem através de um programa de inovação do Sebrae, né? Que é o ELI, que traz, por exemplo, o Farol Digital como uma estratégia competitiva para a gente desenvolver o nosso ecossistema de inovação. E nesse ecossistema de inovação, a gente tem diversos atores que, quando eles se conectam, eles geram resultado. A gente tem vários grupos empresariais que se conversam, que se conectam e participam e realizam eventos. Mas quando esses eventos, eles têm uma estratégia ali de você construir uma jornada com esses atores, a gente vê que os resultados eles são melhores. Se potencializam, né? E aí, por exemplo, hoje a gente está num ambiente que é um ecossistema favorável a essas conexões, não só a inovação com muito conteúdo, com muita informação, mas também aos encontros, né? E aí, quando a gente chega aqui no Hub Sebrae de Inovação, se a gente tiver aqui uma possibilidade de um empreendedor chegar aqui, hoje, ele é aberto ao público? Como é que funciona esse processo de triagem, né? Se existe algum processo de triagem para o empreendedor que bate na porta do Hub Sebrae Paraíba? Primeiro que a gente tem uma casa que ela está assim, super moderna, está à disposição para a sociedade, mas nós criamos fluxo, né? Sim. Dentro de uma estratégia também de relacionamento, dentro de uma estratégia de inovação, para que o empresário ele chegue aqui e ele tenha essa triagem do que ele está buscando e do que ele vai poder receber e ser, vamos dizer assim, entregue para ele como empresário. Não é isso, Dani? O ponto de partida é realmente esse. Entender o momento que aquele empreendedor traz consigo, que ele está vivenciando. Então, a partir do momento que nós compreendemos, né, fazemos uma primeira escuta e compreendemos o momento que ele vive, seus principais desafios, nós vamos dando os direcionamentos corretos, né, para que ele possa ir vivenciando cada etapa necessária, né? Muitas vezes precisando priorizar, né, os desafios, porque são muitos em várias áreas, então ele está com dificuldade nas vendas, ele está com dificuldade de pessoas, ele está com dificuldade de crescer. Então, nós fazemos um processo inicial, né, e vamos, assim, direcionando
nos programas, nas soluções e nos serviços adequados para o momento que ele vive. Maravilha. Então quer dizer que o empreendedor, por exemplo, bateu na porta aqui, chegou ali no meio da tarde, ele vai encontrar toda esse atendimento especializado para poder se sentir acolhido. Isso. Dependendo do perfil dele, do estágio dele, a gente vai direcionar para alguns caminhos importantes. Usando tecnologia também, usando inteligência artificial e usando de programas, iniciativas que o Sebrae tem. E também conectando parceiros. Eu acho que isso é bem interessante, porque muitas das vezes, hoje, a gente tem uma dificuldade de conectar a demanda que existe no mercado com a oferta. Perfeito. Principalmente quando a gente vai para dentro de alguns centros que estão ali fechados, universidades, instituições. Então, o Sebrae hoje tem essa facilidade, né, de orquestrar, de articular o ecossistema. E isso, o empresário, o empreendedor, o potencial empresário vai receber e vai ter a oportunidade de ter aqui no Hub. E caso o empresário, por exemplo, na correria que é tomar conta da sua empresa ou por uma questão de distância, né, não consiga vir aqui no Hub Sebrae, o que a gente precisa fazer para que ele possa ter um diagnóstico ali nas primeiras 24 horas de que talvez seja um sinal de alerta para bater aqui na porta do Hub de Inovação? Então, o Hub Sebrae, ele é muito mais do que paredes e de que muros. Nós não somos simplesmente um espaço físico. Ele nasce como uma plataforma e um movimento constante, né? Então, por todos os canais, além do físico, nós estamos estruturados para recebê-los, para atendê-los e para direcioná-los. Então, é muito mais do que um espaço físico, que realmente é muito acolhedor, inspirador estarmos aqui. Mas a nossa atuação, ela é muito mais abrangente. Ela tem uma força muito maior. É para isso que o Hub nasce, né? Para criar esse ambiente, fazer as devidas conexões, porque você pode ver que boas ideias existem em vários lugares, né? Mas o que move um ecossistema, o que move um ambiente de inovação são as pessoas. E as conexões entre elas. É esse o maior movimento a que o Hub se propõe fazer, realizar. E, a partir disso, gerar uma transformação em nossa cidade, em nosso estado. Nasce com esse desafio de fazer as devidas conexões entre os atores desse ecossistema. Quando a gente fala em ecossistema, a gente se reporta ao ecossistema mesmo que nós conhecemos da natureza, onde temos vários agentes em movimento, né, sobrevivendo, um dependendo do outro, com as devidas conexões. Então, é isso. Quando você vê um organismo vivo, é um organismo que pretende fazer realmente uma transformação em nossa cidade, em nosso estado. Maravilha! Que papo bom de se ter quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo e saber que a nossa cidade, né, João Pessoa e a Paraíba está cada vez mais preparada para evoluir junto com tudo isso, junto com vocês também. Obrigada por essa conversa. E aí estamos aqui, dentro desse movimento que a gente acredita que ele é incansável, né? Fazendo com que esse organismo vivo ele se conecte com pessoas, que gere resultados e que haja transformação e desenvolvimento na nossa região. Quem ainda não conheceu, venha conhecer o Hub Sebrae, porque vai ficar encantado com o que a gente pode oferecer dentro desse nosso ecossistema. É só o começo, né? Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Tem muita coisa, um movimento muito interessante acontecendo. É importante fazer parte, né, se apropriar de todo esse movimento que estamos conduzindo, estamos orquestrando. Então, será um prazer recebê-los em qualquer um dos canais que assim vocês desejarem. Então entendeu, né? Ideia no papel é intenção, ideia em movimento é transformação. Se você tem uma ideia, um projeto, um desafio, um negócio,
procure o Hub Sebrae de Inovação para te ajudar a avançar nesse novo projeto. E porta de entrada você já sabe, né? Vem aqui na nossa unidade física, acompanha também o nosso canal oficial de comunicação do Sebrae Paraíba e fica de olho em todas as nossas iniciativas. A gente volta no próximo episódio com mais uma pergunta provocativa. E João Pessoa, será que inova de verdade? Então, já deixa a tua contribuição aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.